A gasolina está cara, o botijão de gás está caro, o arroz, a carne, o feijão, o óleo de soja. Por que é que tudo está ficando tão caro aqui no Brasil? Afinal de contas, qual é o motivo do aumento no preço dos produtos da nossa cesta básica? É a inflação, eu sei, mas o que é isso? Porque toda hora falam que a inflação está alta e por que não abaixam ela? Olha, são tantas perguntas que eu preciso de um tempo para respirar. Então depois da vinheta nós vamos entender o porquê de tudo isso. Antes de mais nada, eu peço a sua ajuda para que esse vídeo chegue em mais pessoas. É simples, basta curtir ele aqui embaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é de qualidade e recomende ele para mais pessoas. Eu tenho certeza que você já assistiu ou leu alguma notícia falando da inflação, que os preços dos produtos aumentaram, que R$10 hoje não compra as mesmas coisas que R$10 compravam há alguns anos e por aí vai. O que muita gente não sabe é o que é essa tal de inflação que a gente sempre ouve falar. Mas sabemos que ela está em alta e ela não para de crescer. Mas na prática, como é que esse negócio de inflação funciona e como é que isso afeta a nossa vida? É através dela que a gente consegue entender o motivo de um produto ter ficado mais caro, do aluguel ter aumentado, do salário todo ano ter um reajuste e talvez o que mais afeta o nosso dia a dia, que é o poder de compra. Ou seja, é com a inflação que a gente vai entender a variação dos preços dos produtos que nós consumimos. De forma resumida, para ficar bem claro, a inflação é quem indica o aumento ou a queda dos preços. Na área da economia, é comum separar os itens do nosso dia a dia em categorias. E todas essas categorias juntas formam o que chamamos de cesta de produtos. Quer ver um exemplo? A cesta de produtos básicos do nosso dia a dia inclui a alimentação, habitação, vestuário, transporte, saúde, educação, comunicação e as despesas pessoais. Se em um período do ano, sei lá, em dezembro, por exemplo, a inflação for de 1%, isso significa que naquele mês, essa cesta que eu citei vai ter um aumento médio de 1% no preço. Mas apesar disso, vale lembrar que esses aumentos não são uniformes. Por exemplo, no mesmo período, os alimentos podem estar mais caros, enquanto o valor gasto com a educação pode estar em queda. Dessa forma, os itens que formam uma categoria podem sofrer aumentos maiores ou menores entre si. Um exemplo bem atual é o da energia elétrica. Em maio de 2021, o preço da conta de luz subiu 2,31%. Isso puxou a inflação média para 0,44%. Mas no mesmo período, os preços médios da categoria de transporte caíram para 0,23%. Dá uma olhada nessa matéria do nosso site que fala sobre os alimentos que ficaram mais caros na cesta básica dos brasileiros em agosto de 2021. A matéria aponta que o arroz ficou 37% mais caro e a carne teve um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Essa comparação entre períodos, sejam eles longos ou curtos, mostram que a inflação costuma caminhar de acordo com a realidade do momento. Então ela pode aumentar a cada mês e, consequentemente, a cada ano, ou então diminuir. Mas é importante você entender que a inflação pode estar relacionada com a política, mas esse não é o único motivo que altera a inflação, já que a economia é dinâmica e uma ação acaba afetando a outra. Então nem sempre dá para saber qual é a causa principal de uma variação inflacionária. Eu vou falar de 4 causas que geralmente afetam a inflação. Mas antes, é claro, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. O aumento na demanda é um dos fatores que impactam na inflação. Se um produto está tendo muita procura, fica difícil de produzi-lo para todo mundo. Então a demanda, que é a procura, aumenta mais do que a quantidade de produtos disponíveis. Nesses casos, o preço costuma aumentar, gerando a inflação. O mesmo acontece quando há mais pessoas com mais dinheiro. Com mais disponibilidade de dinheiro, o poder de compra aumenta e as pessoas conseguem gastar mais. E dessa forma, aumenta também a demanda. Outro fator que altera a inflação é o aumento nos custos da produção. Quanto mais caro fica para produzir um produto ou prestar um serviço, a quantidade daquele produto ou serviço tende a cair e os preços aumentam para poder cobrir os custos extras na produção. Esses 2 exemplos que eu dei agora afetam a inflação no curto prazo. Agora eu vou falar de alguns fatores que causam aumento da inflação em longo prazo. E sem dúvida, um dos mais conhecidos é a emissão de papel moeda. Quando um governo gasta mais dinheiro do que arrecada, por exemplo, é comum imprimir mais dinheiro, ou seja, emitir mais moeda para poder pagar as contas. E isso pode ser bom no curto prazo,
mas faz com que o volume de dinheiro circulando seja maior do que a oferta de produtos e serviços. E como tem mais pessoas com mais dinheiro, então os preços sobem. Então, quando um governo diz que vai emitir mais moeda, é sempre bom a gente ficar com o pezinho atrás, porque no futuro isso pode trazer consequências financeiras não muito legais. Agora, outro exemplo é quando o governo diminui a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia definidas pelo Banco Central. Quando a Selic diminui, os investimentos mais conservadores, como os de renda fixa, poupança e títulos públicos, eles passam a render menos. Por outro lado, os empréstimos oferecidos pelos bancos ficam mais baratos. E essa é uma forma de estimular a economia e também o consumo. Mas no longo prazo, isso vai fazer com que a demanda de alguns setores aumente. E o resultado você já sabe. Então, resumindo um pouco disso tudo que eu falei, a inflação faz o seu dinheiro perder valor. Mas a inflação também não é 100% ruim, não. Quando ela é controlada, isso significa que a economia do país está crescendo de forma saudável. Por isso a inflação é importante, mas ela precisa estar controlada. No Brasil, por exemplo, nós já tivemos no passado períodos de hiperinflação, que foram terríveis. Na hiperinflação, os preços dos produtos mudavam a cada dia e às vezes a cada hora. É por isso que nós temos uma meta anual de inflação, para dar segurança na nossa economia. E essa meta é responsável por garantir que os preços fiquem estáveis, seguindo o ciclo natural da economia. Então, na próxima vez que você ouvir, ler ou assistir algo falando que a inflação está alta, já vai entender o porquê que tudo está tão caro aqui no Brasil. Então me diz aqui nos comentários quais produtos você comprava e hoje já não compra mais porque o preço aumentou. É triste, eu sei, mas vamos interagir. Se você ainda tem alguma dúvida ou quer acrescentar algo aqui no nosso assunto, escreva também nos comentários que eu vou ler e vou responder você. E se você se inscreveu no nosso canal e curtiu esse vídeo, clique em um desses conteúdos que estão aparecendo aí na sua tela para você continuar se atualizando aqui com a gente. Eu encontro você em um desses vídeos. Até lá!